Olá pessoal, neste vídeo eu estarei realizando a explicação do exercício 5 da lista de volume, explicando como realizar essa questão, as fórmulas utilizadas de cada método. Bem, a questão fala: determine o volume das árvores pelos métodos de Ismailian, Huber e Newton. A questão nos dá uma imagem da árvore seccionada e dá uma tabela de 3 árvores com os valores de diâmetro e da altura total da árvore. O primeiro método a ser utilizado é o método de Ismailian, onde nessa fórmula o volume de cada secção é calculado em função do comprimento e das áreas basais nas extremidades das secções. O método de Ismailian é realizado pela seguinte fórmula: volume igual a área basal da primeira extremidade mais a área basal da segunda extremidade dividido por 2 vezes o comprimento. Destrinchando a fórmula de área basal vai ficar da seguinte forma: volume igual a π vezes diâmetro ao quadrado da primeira extremidade dividido por 40.000, lembrando que divide-se por 40.000 quando o diâmetro está em centímetros e divide por 4 quando o diâmetro está em metros, mais π vezes diâmetro ao quadrado da segunda extremidade dividido por 40.000 e tudo isso dividido por 2 vezes o comprimento, que vai ficar da seguinte forma: a altura da segunda extremidade menos a altura da primeira extremidade. No caso da nossa questão, a primeira extremidade corresponde ao primeiro diâmetro, que está na posição 1, e a segunda extremidade corresponde ao terceiro diâmetro, que está na posição 3. Calculando por esse método, vocês podem observar que os valores de diâmetro utilizados serão apenas pelas posições ímpares. No método de Huber, o volume da secção será determinado pelo comprimento da secção e pela área basal tomada no meio da secção. Esse método é realizado pela seguinte fórmula: volume igual a área basal do meio da secção vezes o comprimento. Destrinchando, vai ficar da seguinte forma: volume igual a π vezes o diâmetro intermediário ao quadrado dividido por 40.000 vezes a altura da segunda extremidade menos a altura da primeira extremidade daquela secção. Na questão, pode-se observar que os valores intermediários de diâmetro correspondem aos números pares, nas posições pares, que estão pontilhados na figura. Então, assim, serão esses valores de diâmetro que serão utilizados para calcular o volume de cada secção. Já o método de Newton, no cálculo do volume, são utilizadas as áreas basais das extremidades inferior, do meio da secção e da extremidade superior. O método de Newton é realizado pela seguinte fórmula: volume igual a área basal da primeira extremidade mais 4 vezes a área basal do meio da secção mais a área basal da segunda extremidade, tudo isso dividido por 6 vezes o comprimento. Destrinchando, vai ficar da seguinte forma: volume igual a π vezes o primeiro diâmetro da extremidade ao quadrado dividido por 40.000 mais 4 vezes π vezes o diâmetro intermediário ao quadrado dividido por 40.000 mais π vezes o diâmetro da segunda extremidade ao quadrado dividido por 40.000, tudo isso dividido por 6 vezes a altura da segunda extremidade menos a altura da primeira extremidade, daquela secção. Na questão, serão utilizados todos os valores de diâmetro. No primeiro caso, por exemplo, serão utilizados os valores do diâmetro 1, que está na posição 1, ponta inferior, o diâmetro 2, que é o intermediário, que está na posição 2, e o diâmetro 3, que está na ponta superior, que está na posição 3. E assim vocês vão calculando sucessivamente cada secção, com os respectivos valores daquela secção. Para as 3 árvores, nos 3 métodos, é preciso também calcular o volume do toco e o volume do cone. O volume do toco corresponde ao volume do cilindro, que fica ali na base da árvore, representado pela seguinte fórmula: volume igual a π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 40.000 vezes o comprimento.
Como o toco é sempre na base da árvore, então o diâmetro a ser utilizado sempre será o primeiro diâmetro. Já o volume da última secção da árvore corresponde ao volume do cone, pelo seu formato, lá na ponta da árvore, que vai estar representado pela seguinte fórmula: volume igual a π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 40.000 vezes o comprimento vezes 1/3. Independente dos métodos, tanto o volume do toco como o volume do cone serão os mesmos para cada árvore, ou seja, na árvore 1, mesmo você utilizando o método de Smalian, o método de Huber e o método de Newton, o volume do toco e o volume do cone será o mesmo. Então, pessoal, essa foi a explicação da questão 5, se referindo mais à explicação dos 3 métodos utilizados. Qualquer dúvida que vocês tenham, posteriormente, podem me procurar, que estarei disponível para retirar suas dúvidas. Obrigado.